Existe um segredo sobre o terço que Padre Pio guardou por anos e revelou apenas para alguns de seus filhos espirituais mais próximos. Um segredo tão poderoso que, quando você descobrir o que realmente acontece 3 dias após começar a rezar o terço com fé verdadeira, você nunca mais vai deixar de rezá-lo. E não estou falando apenas de graças espirituais. Estou falando de transformações concretas, visíveis, que as pessoas ao seu redor vão notar. A maioria dos católicos reza o terço, mas a maioria não sabe que existe um período específico, 3 dias após o início dessa oração fervorosa, onde algo sobrenatural começa a acontecer. Algo que Padre Pio chamava de o despertar da armadura espiritual. E hoje você vai descobrir exatamente o que isso significa. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar não apenas o que acontece nesses 3 dias, mas também como você pode maximizar essa graça extraordinária. E mais importante ainda, vou te contar o erro que a maioria das pessoas comete e que impede essa transformação de acontecer. Se você quer ver sua vida mudar de verdade, não desvie a atenção nem por um segundo. Deixe o like agora para que mais pessoas descubram esse segredo guardado por tanto tempo. Padre Pio de Pietrelcina tinha uma relação única com o rosário. Ele não apenas rezava dezenas de terços por dia, mas ele vivia o rosário. Suas mãos estavam constantemente envolvidas nas contas, e ele dizia que sem o terço ele não conseguiria suportar os ataques do demônio, que sofria todas as noites. Mas havia algo mais. Padre Pio percebeu ao longo de décadas de direção espiritual que quando alguém começava a rezar o terço com verdadeira devoção, sempre acontecia algo extraordinário no 3º dia. Sempre. Sem exceção. Ele contou isso a Cleonice Morcaldi, uma de suas filhas espirituais, em uma tarde de 1963. Ela estava sofrendo com uma depressão profunda e com problemas familiares que pareciam sem solução. Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos penetrantes e disse: "Filha, pegue o terço, reze com o coração partido diante de Maria e preste atenção no que vai acontecer no 3º dia. Maria vai começar a trabalhar de uma forma que você nunca viu." Cleonice obedeceu. No 1º dia, ela rezou chorando, derramando toda a sua dor diante de Nossa Senhora. No 2º dia continuou, mesmo sem sentir nada de especial. Mas no 3º dia, algo aconteceu. Ela acordou com uma paz inexplicável, uma clareza mental que não tinha há meses. E naquela mesma manhã, recebeu uma ligação que começou a resolver o maior problema que enfrentava. Isso é coincidência? Padre Pio diria que não. Ele diria que é o cumprimento de uma promessa que Nossa Senhora fez e que está registrada nas próprias aparições de Fátima. Mas o que realmente acontece nesses 3 dias? Por que 3 dias e não 2 ou 4? Deixe seu comentário agora dizendo: "Eu quero essa graça." E continue assistindo, porque a explicação vai te surpreender. Padre Pio explicava que quando você começa a rezar o terço com fé verdadeira, você está fazendo muito mais do que repetir orações. Você está entrando em uma batalha espiritual. Você está declarando guerra contra as forças das trevas que querem destruir você e sua família. E como em toda guerra, existe uma estratégia. O 1º dia do terço é o dia da declaração. Você está dizendo ao céu e ao inferno: "Eu escolhi o lado de Maria. Eu coloco minha vida sob o manto dela." O demônio ouve isso. Os anjos ouvem isso. E Nossa Senhora ouve isso. O 2º dia é o dia da resistência. É quando o inimigo tenta fazer você desistir. É quando vêm as distrações, o cansaço, a sensação de que não está adiantando nada. Padre Pio dizia que muitas pessoas desistem no 2º dia porque não entendem que essa resistência é justamente o sinal de que a oração está funcionando. O demônio só ataca o que teme.
Mas é no terceiro dia que acontece o milagre silencioso. Padre Pio chamava de o dia da coroação interior. É quando Nossa Senhora coloca sobre você uma proteção especial. É quando ela começa a interceder de forma mais intensa. É quando as correntes espirituais começam a se romper. Você percebe por que 3 dias? Porque 3 é o número da Santíssima Trindade. Porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. Porque na Bíblia, sempre que Deus quer operar uma transformação profunda, Ele usa o período de 3 dias. Lembra de Jonas? 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser liberto para sua missão. Lembra do povo de Israel? 3 dias de caminhada até o encontro com Deus no deserto. Lembra de Esther? 3 dias de jejum antes de entrar na presença do rei e salvar seu povo. Padre Pio conhecia as Escrituras profundamente. Ele sabia que quando Nossa Senhora pede que rezemos o terço, ela está nos convidando para um padrão bíblico de libertação e transformação. E esse padrão sempre envolve o número 3. Deixe seu like se isso está fazendo sentido para você. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mas tem mais. E isso é o que a maioria não sabe. Padre Pio revelou que no terceiro dia, 3 coisas específicas começam a acontecer na vida de quem reza o terço com fé. 3 coisas concretas que você pode observar e confirmar. A primeira coisa é a clareza espiritual. De repente, você começa a enxergar situações da sua vida com uma nitidez que não tinha antes. Aquele problema que parecia confuso se torna claro. Aquela decisão que você não sabia tomar de repente tem um caminho óbvio. Isso não é mágica. É Nossa Senhora iluminando sua mente, limpando a névoa que o inimigo colocou sobre seus pensamentos. Teresa de Ávila tinha uma filha espiritual que estava sendo atormentada por decisões erradas. Ela rezou o terço durante 3 dias consecutivos, pedindo pela moça. No terceiro dia, a jovem teve um sonho onde Nossa Senhora lhe mostrava exatamente o caminho que deveria seguir. Ela mudou completamente sua vida e se tornou uma das grandes místicas da época. A segunda coisa que acontece no terceiro dia é a proteção visível. Padre Pio dizia que quando você completa 3 dias de terço, Maria coloca ao seu redor uma proteção que o demônio consegue enxergar e temer. Ele literalmente vê um manto luminoso sobre você. E isso faz com que muitos ataques que viriam simplesmente não venham. Quantas vezes você já passou por situações onde algo ruim estava para acontecer e, de repente, as circunstâncias mudaram sem explicação? Quantas vezes você se livrou de um acidente por segundos? Quantas vezes uma doença que parecia grave simplesmente desapareceu? Isso pode ser a mão de Maria, especialmente se você é devoto do terço. Um homem chamado Giovanni, na Itália, procurou Padre Pio em desespero. Ele tinha uma dívida enorme e os credores iriam tomar sua casa em 1 semana. Padre Pio mandou que ele rezasse o terço todos os dias, sem falhar. Giovanni obedeceu. No terceiro dia, um tio distante que ele nem sabia que existia, apareceu com uma herança inesperada que cobriu exatamente o valor da dívida. Coincidência? Padre Pio diria, providência de Maria. A terceira coisa que acontece no terceiro dia é a mais profunda e a mais poderosa. É a libertação de amarras espirituais. Vícios que pareciam impossíveis de quebrar começam a perder força. Pensamentos obsessivos começam a diminuir. Relacionamentos tóxicos começam a se desfazer naturalmente. Raivas antigas começam a perder poder sobre seu coração. Isso acontece porque no terceiro dia, Nossa Senhora leva suas orações diretamente ao coração de Jesus. E quando Cristo toca uma vida através da intercessão de sua mãe, correntes se quebram, prisões se abrem, cegos enxergam, surdos ouvem. Comente agora, eu creio no poder do terço. E continue porque ainda falta a parte mais importante.
Padre Pio alertava sobre um erro gravíssimo que a maioria das pessoas comete e que anula todo esse poder. Um erro tão sutil que você pode estar cometendo agora sem saber. E se você cometer esse erro, mesmo que reze 1000 terços, você não vai experimentar essa transformação do terceiro dia. O erro é rezar o terço mecanicamente. É rezar com a boca enquanto a mente está em outro lugar. É passar as contas rapidamente apenas para cumprir uma obrigação. Padre Pio dizia que um terço rezado com distração vale menos do que um único Pai Nosso rezado com o coração. Ele contava que via pessoas que rezavam 5 terços por dia, mas suas vidas não mudavam. Por quê? Porque elas rezavam como papagaios. Repetiam palavras sem meditar nos mistérios. Repetiam palavras sem conversar com Maria. O terço não é uma fórmula mágica. O terço é um encontro. É você sentando aos pés de Maria e deixando que ela te conte a história da salvação. É você caminhando pelos momentos mais importantes da vida de Cristo, junto com aquela que esteve presente em todos eles. Quando você medita no primeiro mistério gozoso, a Anunciação, você não está apenas relembrando um evento histórico. Você está dizendo para Maria: ensina-me a dizer sim a Deus como você disse. Quando você medita na crucificação, você não está apenas pensando no sofrimento de Cristo. Você está dizendo: eu quero estar ao pé da cruz como você esteve, Maria. Eu quero ter sua fortaleza. Padre Pio rezava cada Ave Maria como se fosse a primeira e a última. Ele olhava para o crucifixo em suas mãos e chorava. Ele segurava cada conta como se estivesse segurando a mão de Maria. Por isso, o terço dele tinha poder. Por isso, demônios fugiam quando ele apenas levantava o rosário. E aqui está o segredo que poucos conhecem. Se você quer experimentar a transformação do terceiro dia, você precisa fazer 3 coisas específicas durante esses 3 dias. 3 ações concretas que Padre Pio ensinava pessoalmente. Primeira ação: reze o terço no mesmo horário todos os 3 dias. Isso cria uma disciplina espiritual e mostra a Nossa Senhora que você está levando a sério. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. O que importa é a constância. Padre Pio recomendava o horário da manhã, porque você oferece o dia inteiro sob o manto de Maria. Segunda ação: escolha uma intenção específica para esses 3 dias. Não reze por tudo, reze por uma coisa. Uma necessidade urgente, uma cura específica, uma conversão específica, uma graça específica. Maria atende melhor quando somos específicos, porque isso mostra fé. Fé vaga produz resultados vagos. Fé específica produz milagres específicos. Terceira ação: faça um pequeno sacrifício junto com o terço nesses 3 dias. Pode ser jejuar de algo que você gosta. Pode ser fazer uma caridade. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Padre Pio dizia que o sacrifício é o perfume que faz a oração subir mais rápido até o trono de Deus. Agora, deixe seu comentário dizendo qual intenção específica você vai colocar no seu terço dos próximos 3 dias. Escreva com fé. Escreva com esperança. Maria está lendo seu comentário agora. Mas existe ainda um nível mais profundo que Padre Pio revelou para pouquíssimas pessoas. Um segredo dentro do segredo. E esse segredo tem a ver com o que acontece depois dos 3 dias. Porque, veja bem, o terceiro dia não é o fim. É o começo. É quando você entra em um novo patamar de proteção espiritual. Mas para manter essa proteção, para fazer com que ela cresça, você precisa continuar. Você precisa fazer do terço um hábito diário, não uma experiência de 3 dias. Padre Pio dizia: dê-me 3 dias e eu te mostro o poder de Maria. Dê-me 3 meses e eu te mostro uma vida transformada. Dê-me 3 anos e eu te mostro um santo. Ele via o terço como uma escada. Cada dia é um degrau.
Nos primeiros 3 dias, você sai do chão. Você começa a subir. Mas se você parar no terceiro degrau, você não vai chegar ao topo. Você não vai chegar ao céu. Os santos que tinham maior devoção ao rosário eram aqueles que experimentaram as transformações mais profundas. São Luís de Montfort dizia que o rosário era sua arma contra todas as tentações. São João Paulo II carregava o terço no bolso e o rezava mesmo nos momentos de maior pressão do pontificado. Santa Madre Teresa de Calcutá nunca dormia sem rezar pelo menos um terço. Por quê? Porque eles sabiam o segredo que Padre Pio sabia. Eles sabiam que o terço não é apenas uma oração, é uma fortaleza, é uma armadura, é um canal direto com o céu. E aqui está algo que vai te impressionar. Comente, eu nunca soube disso quando ouvir o que vou dizer agora. Padre Pio revelou que quando você reza o terço durante 3 dias consecutivos, você não está orando sozinho. A partir do terceiro dia, Maria convoca outros santos para orarem com você. Ela chama os anjos, ela chama as almas do purgatório que você ajudou. Ela forma uma comunhão espiritual ao seu redor. É por isso que no terceiro dia você pode sentir uma presença, uma paz inexplicável, uma sensação de que você não está mais sozinho em sua luta, porque você não está. Há um exército invisível orando com você e por você. Um padre amigo de Padre Pio contou que certa vez, enquanto rezava o terço no terceiro dia de uma novena difícil, ele sentiu um perfume de rosas invadir o quarto. Não havia flores ali. Não havia explicação natural. Ele soube imediatamente que era Nossa Senhora, confirmando sua presença. Aquela era a resposta que ele precisava. Mas tem um último aviso que Padre Pio dava e que você precisa ouvir com atenção total. Um aviso sobre o que não fazer durante esses 3 dias. Porque se você fizer isso, você pode perder toda a graça que está sendo construída. Durante os 3 dias do terço, evite 3 coisas como se fossem veneno espiritual. Primeira, evite conversas negativas e fofocas. Sua língua tem poder. Se você está construindo algo espiritual com o terço e destruindo com suas palavras, você está anulando sua própria oração. Segunda coisa, evite conteúdos impuros, filmes, séries, músicas, redes sociais que alimentam pensamentos contrários à pureza. Você não pode pedir luz rezando o terço e depois se jogar voluntariamente nas trevas do entretenimento mundano. Padre Pio dizia: você quer que Maria esteja com você? Então esteja onde Maria estaria. Terceira coisa, evite brigas e conflitos desnecessários. Durante esses 3 dias, controle sua língua, controle seu temperamento, perdoe rapidamente. Não deixe que o demônio use outras pessoas para te tirar do caminho. Ele vai tentar, ele vai mandar provocações, mas você não cai. Se você conseguir proteger esses 3 dias, mantendo o coração voltado para Maria, a mente focada nos mistérios e a vida livre dessas 3 contaminações, a transformação será inevitável. Inevitável. Deixe seu like agora se você está decidido a fazer isso. Deixe seu like se você vai começar hoje mesmo os seus 3 dias de terço com fé verdadeira. E agora vou te ensinar exatamente como Padre Pio recomendava rezar o terço durante esses 3 dias especiais. Uma forma de rezar que potencializa a graça, que abre os céus, que faz Maria sorrir. Primeiro, antes de começar o terço, faça o sinal da cruz devagar. Não faça correndo. Sinta o peso de cada palavra. Em nome do Pai, você está invocando o Criador. E do Filho, você está chamando o Salvador. E do Espírito Santo, você está convidando o Consolador. Essa não é uma fórmula vazia, é um portal espiritual. Segundo, antes de iniciar as orações, segure o crucifixo do terço e diga com suas próprias palavras: Maria, eu entrego esses minutos a você. Eu entrego minha atenção a você.
Eu entrego minha intenção a você. Reze comigo, reze por mim, reze em mim. Terceiro, ao meditar cada mistério, não apenas leia ou pense, visualize, coloque-se dentro da cena. Se é a Anunciação, imagine o anjo Gabriel entrando naquele quarto simples em Nazaré. Veja Maria ali, jovem, pura, assustada, mas confiante. Ouça as palavras do anjo, ouça a resposta de Maria, e então pergunte: o que isso significa para a minha vida hoje? Padre Pio fazia isso a cada mistério. Ele entrava na cena como se estivesse lá. Por isso ele chorava tanto. Por isso cada terço dele durava horas. Não porque ele rezava devagar, mas porque ele vivia cada momento. Quarto, ao final de cada dezena, faça uma pausa de alguns segundos. Não corra para a próxima. Respire. Agradeça. Peça perdão pelas distrações que teve naquela dezena. E então continue. Quinto, quando terminar o terço, não guarde imediatamente. Beije o crucifixo. Beije como você beijaria a mão de alguém que você ama profundamente. Porque aquele crucifixo representa Cristo. Aquelas contas representam as orações que acabaram de subir ao céu. Trate com reverência. E agora vem a parte mais linda. Nos 3 dias seguintes, depois que você terminar seu terço, observe sua vida. Observe o que muda. Observe as pequenas graças. Observe as portas que se abrem. Observe os milagres disfarçados de coincidências. Anote. Padre Pio recomendava que as pessoas anotassem as graças recebidas através do terço, porque nossa memória é fraca. Nós esquecemos rapidamente do que Deus fez, e quando esquecemos, nossa fé enfraquece. Mas quando você anota, quando você olha para trás e vê a lista de graças, sua fé explode. Sua confiança em Maria se torna inabalável, e você se torna um testemunho vivo do poder do rosário. Agora deixe seu comentário dizendo: eu vou rezar os 3 dias, para que isso fique registrado como um compromisso seu com Nossa Senhora. Deixe seu comentário para que você mesmo volte aqui daqui 3 dias e conte o que aconteceu. Porque vai acontecer algo. Padre Pio garantia. Nossa Senhora não ignora quem a procura com sinceridade. Ela não deixa sem resposta quem deposita sua confiança no rosário. Mas tem uma última coisa que Padre Pio revelou e que é a mais importante de todas. A coisa que faz a diferença entre um terço comum e um terço que move montanhas. E essa coisa é o seu coração. Você pode fazer tudo certo, pode rezar no horário certo, pode meditar nos mistérios, pode fazer os sacrifícios, mas se seu coração não estiver quebrantado diante de Maria, se você não estiver sendo verdadeiro, vulnerável, humilde, nada disso vai funcionar como deveria. Maria não é uma máquina de milagres. Ela é uma mãe. E toda mãe percebe quando o filho está apenas cumprindo ritual e quando o filho está realmente precisando dela. Então, quando você for começar seus 3 dias de terço, comece assim: Maria, eu não sou perfeito, eu não sei rezar direito, eu me distraio fácil, mas eu estou aqui, eu preciso de você, eu confio em você. Por favor, me ajude. Isso é tudo o que ela precisa ouvir. Essa humildade, essa sinceridade, essa confiança infantil de quem sabe que tem uma mãe poderosa no céu. Padre Pio dizia que Maria não procura pessoas perfeitas para fazer milagres. Ela procura pessoas dispostas, pessoas que reconhecem sua fraqueza e por isso correm para debaixo do manto dela. Você é essa pessoa. Então o milagre do 3º dia é para você. A transformação do 3º dia é para você. A proteção do 3º dia é para você. Comece hoje. Não espere segunda-feira. Não espere o mês que vem. Não espere estar mais preparado. Comece hoje, agora, do jeito que você está. Pegue seu terço. Se não tiver um, use os dedos. Deus não se importa com o instrumento. Deus se importa com o coração.
E antes de terminar, eu quero rezar com você. Porque talvez você esteja sozinho agora. Talvez esteja com medo, com dúvida, com dor. Então vamos rezar juntos a primeira Ave Maria dos seus 3 dias de transformação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto, você começou. O primeiro passo está dado. Agora continue. Reze o terço completo hoje. Reze amanhã. Reze depois de amanhã. E no terceiro dia, volte aqui e conte nos comentários o que Maria fez na sua vida, porque ela vai fazer. Padre Pio garantiu. E Padre Pio nunca mentiu. Deixe seu like se você crê. Compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e mudar sua vida. E que Nossa Senhora do Rosário cubra você e sua família com o manto dela durante esses 3 dias e por todos os dias da sua vida. Vá em paz, vá com Maria e volte aqui para testemunhar o milagre.